fenômeno OVNI. Horripilantes homens de negro. Foi em 1976, quando o Dr. Herbert Hopkins, hipnotizador, estava estudando um alegado caso de sequestro por OVNI no estado do Maine. Uma noite, sozinho em casa, recebeu o telefonema de um homem que dizia representar um grupo de pesquisa de OVNI de Nova Jersey. Hopkins depois descobriu que o grupo era fictício. O homem queria conversar com Hopkins sobre o caso de sequestro e o médico concordou. Mais tarde ele refletira a respeito do fato de ter sido acedido tão prontamente à solicitação. Na época, no entanto, Hopkins não estranhou nem mesmo o fato de que alguns segundos depois do telefonema o homem já estava à sua porta. O homem não tinha pelos, era calvo e não tinha sobrancelhas nem cílios. Vestia um terno negro, gravata negra e camisa branca resplandecente, tudo imaculado e perfeitamente passado a ferro. Parece um agente funerário, pensei. Disse Hopkins mais tarde. O homem tinha além disso um rosto inteiramente branco e parecia estar usando batom. O médico não pareceu se impressionar com nada disso e sentou-se como um estranho, com o qual falou por algum tempo acerca de diversos detalhes do caso. Num certo momento, Hopkins notou que o homem estava falando cada vez mais devagar. Seus movimentos estavam vacilantes quando ele se levantou para ir embora. Ao despedir-se, disse: Minha energia está acabando. Hora de ir, até logo. Só depois que ele saiu num passo vacilante, Hopkins percebeu seu próprio abalo diante da estranheza dele. A despeito de certas anomalias, o visitante misterioso conferia com os decantos homens de negro, homens com uma aparência humana, mas nitidamente não humanos, que, segundo se diz, aparecem como presenças ameaçadoras nas vidas das testemunhas ou dos pesquisadores de OVNIs. A partir do final da década de 1950, eles se tornaram um curioso elemento de certos avistamentos de OVNIs e atingiram por si próprio um status quase místico. Já foram investigados mais de 30 visitas de homens de negro. Em algumas delas, eles aparecem como criaturas pálidas, como a descrita por Hopkins, mas em geral tem pele escura e um ar de estrangeiro, muitas vezes com olhos oblíquos. Às vezes aparecem sozinhos, mas em geral viajam em trios. Segundo os depoimentos, muitos se surpreendem diante de artigos simples como estereográficas e talheres. Praticamente todos têm em comum os ternos escuros, as gravatas pretas e as camisas brancas. Parece que alguns falam com sotaques esquisitos, como uma linguagem ora excessivamente formal, ora recheada de gíria, da gíria ultrapassada por antigos filmes policiais produzidos em Hollywood. Olha, amigo, se você dá valor à sua vida e à da sua família, esqueça essa história que você anda espalhando por aí, teria afirmado um deles, segundo uma testemunha. De acordo com os relatos, eles têm ar de robôs, em geral não parecem irritados nem malignos, mas transmitem uma sensação de ameaça. Alguns dão medo, outros intimidam suas vítimas com ameaças de lesões corporais. Embora não haja notícia de que isso jamais se tenha concretizado. De todo modo, parece que sua missão é dissuadir as pessoas de falarem sobre os OVNIs. Segundo uma antiga hipótese, eles seriam agentes do governo encarregados de embaralhar os fatos relativos ao assunto. Hoje essa noção perdeu força, provavelmente porque as excentricidades dos homens de negro deixam para trás as imaginações mais férteis acerca de conspirações federais. Hoje os encontros com homens de negro são vistos seja como ilusões de pessoas abaladas por encontros reais ou imaginados com OVNIs, seja como trotes. Ruth Norman, uma das líderes da Fundação Unarius, mostra uma representação artística da esquadrilha espacial que virá ajudar os homens a resolver os problemas da Terra.
a proliferação de contatados e de pessoas que acreditavam em discos voadores, foi crescendo a necessidade por parte dessas pessoas de terem um lugar para se encontrarem. Necessidade partilhada por outro contatado, George Van Tassel, no ano de 1954. Van Tassel, então 44 anos, dirigia o aeroporto de Giant Rock, no deserto de Mojave, na Califórnia, perto do Vale Yucca. Foi lá que ele começou a construir uma máquina de 4 andares em forma de cúpula, a qual batizou com o nome de Integratron. Seu objetivo, explicou, era rejuvenescer os velhos e impedir que os jovens envelhecessem. O complexo projeto de engenharia, que incluía uma armadura eletrostática com 17 metros de diâmetro, fora supostamente ditado a Van Tassel pelo assim chamado povo do espaço, com a qual ele afirmava estar permanentemente em contato. Van Tassel já estivera 2 vezes a bordo de naves alienígenas, contava ele, e uma vez fora levado ao encontro do Conselho das 7 Luzes, composto por ex-habitantes da Terra, que agora viviam numa espaçonave em órbita perpétua. Quando Van Tassel promoveu a primeira convenção espacial anual de Gigante Rock, na primavera de 1954, quase mais de 5.000 devotos apareceram. Durante o dia houve uma série ininterrupta de oradores. Durante a noite esperava, esperançosos inutilmente pela visão majestosa de objetos voadores não identificados, deslizando pelo céu para homenagear os que ali se reuniam. Quase todos os contatados mais conhecidos compareciam às convenções, inclusive Adamski e Betrum. O evento lembrava as reuniões religiosas da década de 20 e 30. Van Tassel desfrutou de uma longa carreira como intermediário entre a Terra e o povo do espaço. Morreu em 1970, depois de ter comparecido a 409 programas de rádio e televisão, escrevendo 5 livros e fazer 297 palestras nos Estados Unidos e no Canadá, relatando e discutindo suas experiências em outros mundos. Mas para seu grande desapontamento, os alienígenas jamais compareceram às suas convenções, e que se interromperam quando ele morreu, e o Integratron jamais foi concluído. Ainda atuante, a Sociedade Etéreos, um culto de contatados, fundado em 1956 por George King, ex-motorista de táxi em Londres. King se interessava pelo misticismo oriental, estava sentado num estado próximo ao do transe, certo dia, quando supostamente recebeu mensagem de seres extraterrestres. Por intermédio deles, ficou sabendo que Jesus e diversos santos estavam vivos e viviam em Vênus. King e os membros da sociedade acreditam no poder do pensamento e no poder da oração. Construíram baterias cósmicas de metal e madeira, que são carregadas através das mãos estendidas e orações dos membros, visto que supostamente as baterias funcionam mais eficazmente nas montanhas. Os eterianos levaram seus aparatos singulares em diversos locais elevados, inclusive o Monte Kilimanjaro. Eles acreditam que suas baterias exercem uma força positiva no mundo e evitaram muitas catástrofes. Ainda mais exótica que a Sociedade Etéreos é a Fundação Unarius, inspirada nos OVNIs, administrada na cercania de San Diego, na Califórnia, pela autodenominada visionária cósmica Ruth Norman, também conhecido pelo nome de Uriel. Afirma ter recebido transmissões de seres supercelestiais e ter visitado 60 planetas. Através de seus ensinamentos, diz Norman, os humanos poderiam atingir um plano espiritual mais elevado, de preferência a tempo de saudar as 33 naves estelares da Confederação Interplanetária que iriam aterrissar em San Diego no ano de 2001. Por mais bizarra que essas afirmações possam parecer a um olho cético, elas refletem as dimensões sociais da crença em OVNIs interplanetários. Para os muitos seguidores de contatados, os visitantes extraterrestres aparentemente representam uma última esperança para um mundo ameaçado. Provavelmente não é coincidência que as histórias tenham tido início na década de 50, quando a sociedade estava começando a se preocupar com a ameaça nuclear. E é provável que elas ainda persistam por razões similares. Gabriel Green concorreu à presidência norte-americana em 1960. Em 1972, supostamente apoiado por extraterrestres. Em 1962, concorrendo ao Senado pela Califórnia, obteve 171 mil votos. Fundador, presidente do Amalgamated Flight Saucer Club of America.
Green afirmava manter encontros pessoais e telepáticos com extraterrestres amistosos. Mas mais sinistro que as histórias dos contatados, é um pouco mais respeitáveis aos olhos de muitos investigadores. São os casos de sequestro e de experimentação que começaram a se disseminar na década de 1960. Provavelmente o mais famoso relato de sequestro e sujeição a exames é o narrado por Betty Hill, de 41 anos, com seu marido Barney, de 39. A história dos Hill começa na noite de 19 de setembro de 1961, quando os dois estavam voltando para sua casa em Portsmouth, New Hampshire, depois de umas férias no Canadá, seguindo pela rodovia 3. Nos Estados Unidos, eles perceberam um objeto brilhante, semelhante a uma estrela, movendo-se sudoeste do céu. Barney Hill parou o carro diversas vezes para que sua mulher pudesse observar o objeto através do binóculo 7x50. Pensou que se tratava de um aviãozinho, até que ele mudou de rumo e fez uma curva em sua direção. Eles estavam a pouco mais de 3 km de norte Woodstock, quando o OVNI manobrou em frente do carro e baixou à direita da rodovia, parando a uma distância de 8 a 10 andares do chão, como estimou o marido. Barney Hill tomou os binóculos de sua esposa e saiu do carro, indo para a estrada deserta para olhar mais de perto. O OVNI, que tinha a forma de disco, silenciosamente deslizou para a esquerda e se aproximou do carro estacionado. Barney Hill levou um susto enorme, pois pelos binóculos divisou escotilhas iluminadas no flanco da nave. Através das escotilhas avistou o interior iluminado com 5 a 11 figuras humanoides trabalhando ativamente. Hill achou que eles pareciam estar usando uma espécie de uniforme preto brilhante com bonés bicudos. Seus movimentos fizeram pensar em soldados alemães executando um desfile militar. Betty Hill, de dentro do carro, ouviu as exclamações do marido. Não acredito, que ridículo. Os Hill disseram que a nave chegou tão perto deles a ponto de encher o campo visual dos binóculos. Barney voltou correndo para o carro, completamente histérico, lembra sua mulher. E os dois retomaram seu caminho. Enquanto avançavam, uma série de sinais sonoros inexplicáveis parecia vir do motor. Sons que faziam o carro vibrar. O casal conseguiu chegar em casa sem outros incidentes. Mas aqueles minutos de medo e excitação iriam persegui-los por anos a fios. Betty Hill começou a sonhar todas as noites com uma experiência pavorosa com um OVNI. Barney Hill sofria de ansiedade, insônia e piorou de sua úlcera duodenal. Sempre que evocava o episódio, Hill ficava perturbado ao dar-se conta de que não conseguia saber o que acontecera durante mais de 2 horas entre seu primeiro encontro com o OVNI e o momento em que chegara em casa, onde tinha ido para aquele tempo aparentemente evaporado. Pergunta o que tinha acontecido. Pergunta como aquela ansiedade não parava de aumentar. Os Hill resolveram procurar um médico, fizeram uma consulta local e foram encaminhados a um destacado psiquiatra de Boston, o Dr. Benjamin Simon, para ver se através da regressão hipnótica conseguia desvendar o mistério daquela noite de 19 de setembro, depois de retornar à sua vida normal. Os tratamentos psiquiátricos começaram em dezembro de 1963, mais de 2 anos depois do alegado encontro com o OVNI. Sob hipnose profunda, Barney Hill e Betty Hill contaram uma história muito mais estranha do que parecia estar alojada em suas mentes conscientes. Enquanto Barney Hill descreveu seu sequestro pelos alienígenas, o gravador do Dr. Simon registrava tudo. Betty Barney Hill segura uma cópia de A Jornada Interrompida, um relato de seu alegado sequestro por alienígena em New Hampshire, em 1961. À direita, esboço de um artista que ouviu Barney Hill descrever um misterioso visitante. Betty Barney Hill. O desenho que o artista fez do relato que eles fizeram. Membros da sociedade etéreos cantam em conjunto com o objetivo de carregar uma bateria com energia espiritual.
Os eterianos acreditam que um parlamento interplanetário dirige essa energia para a prevenção de catástrofe. Alguns deles realizam peregrinações para colocar as baterias no topo de montanhas, onde supõem que elas funcionam melhor. Hill contou que fora conduzido por uma rampa que levava à porta da nave, depois até a uma sala de exames. Eu senti examinando meu corpo com as mãos, olharam minhas costas, senti que tocavam minha pele, como se estivessem cortando minha coluna vertebral. Depois fui virado e novamente examinado. Minha boca foi aberta. Senti 2 dedos fechando novamente. Depois tive a impressão de ouvir outros homens entretando, e senti que se movia à esquerda da mesa onde eu estava deitado. Alguma coisa, uma espécie de graveto, arranhou de leve meu braço esquerdo. Em seguida, aqueles homens saíram. Calçaram novamente meus sapatos, desci da mesa. Pensei que estava me sentindo ótimo, porque sabia que a sessão tinha acabado. Desci a rampa e abri os olhos e continuei andando. Vi meu carro e Beth se aproximava pela estrada. Ela deu a volta do carro e abriu a porta. Beth Hill contou em uma história semelhante como passara por um exame físico. Tivera a impressão de que os alienígenas não estavam colhendo amostras para análises posteriores. Entro na peça e alguns dos homens entram com um homem que fala inglês. Fica um pouquinho. Não sei quem são. Imagina que possam ser a tripulação. E o outro homem entra. Nunca o vi antes. Acho que é um médico. Trazem a máquina, uma espécie de microscópio, só que um microscópio com uma lente grande. Tenho a impressão que eles estão tirando uma fotografia de minha pele. Depois eles pegaram uma coisa que parecia um abridor de cartas, só que não era, e rasparam meu braço aqui. Tinha uma coisa que era um pedaço de celofane ou de plástico. Uma coisa assim, rasparam o que saiu, e o que saiu eles colocaram em cima daquele plástico. Beth Hill disse ter perguntado ao personagem que ela supôs ser o líder de onde viera aquela nave. Como resposta, eles mostraram o lugar no mapa estelar. Depois ela foi levada pela rampa para fora da nave e pôde dirigir-se de volta para o carro. O exame psiquiátrico de Beth Barney Hill levou 6 meses. No fim desse período, o Dr. Sim manifestou sua opinião profissional. O carisma da hipnose mostrou a tendência a engendrar a crença de que a hipnose é o caminho mágico majestoso para a verdade. Em certo sentido é mesmo, mas é preciso que se entenda que a hipnose é um caminho para a verdade tal como esta é sentida e entendida pelo paciente. A verdade é o que ele acredita que seja a verdade. Isso pode ser ou não consoante com a verdadeira última não pessoal. Para o Dr. Sim, a parte do sequestro da história do Rio era uma fantasia absorvida por Barney, do fato de que Beth sempre lhe contava seus sonhos posteriores ao encontro com a nave. Barney Hill recuperou a saúde, mas morreu com 46 anos, de causas naturais. Anos depois, Beth Hill afirmou que voltara a ver os OVNIs, às vezes entre 50 e 100 deles, à noite, num local de New Hampshire, que ela chamava de área espacial. Nunca mais, porém, ela disse que fora sequestrada. 2 aspectos específicos do relato dos rios contribuíram para dar-lhe uma certa dose de credibilidade aos olhos de muitos investigadores. O primeiro é um mapa estelar desenhado por Beth Hill. Após sua sessão de hipnose, a carta baseava-se, segundo ela, no qual o líder dos alienígenas lhe mostrara. No final da década de 60, uma professora primária e astrônoma amadora chamada Marjorie Fish ficou sabendo da história dos rios e resolveu ver se o mapa de Beth correspondia a algum sistema estelar próximo. Depois de construir um modelo piloto das estrelas dentro de um raio de 33 anos-luz da Terra, com base no catálogo das estrelas próximas de 1969, descobriu que o mapa correspondia de modo acurado, mas não exatamente, a um apanhado de nosso Sol e das estrelas vizinhas a partir de alguns anos-luz, além do sistema estelar de Zeta Reticuli.
Diversos astrônomos verificaram a exatidão do modelo de Fish. O mais intrigante foi que várias daquelas estrelas eram desconhecidas dos terráqueos, ao menos até a publicação do catálogo em 1969, ou seja, 8 anos depois da experiência dos rios. Os críticos disseram que a semelhança entre o modelo e o mapa estelar de Betty Hill era mera coincidência, enquanto os defensores do relato dos rios afirmaram que tal hipótese seria totalmente improvável. O segundo elemento significativo da história dos rios é que sua experiência de sequestro, por mais inverossímil que pareça, foi sendo corroborada ao longo dos anos por relatos semelhantes em todos os cantos do mundo. Sendo que em muitos outros casos as pessoas só conseguiam lembrar-se dos detalhes de sua experiência traumática. Quando hipnotizadas, pessoas aparentemente sinceras e amedrontadas mencionaram sequestro que quase sempre se encaixavam no modelo de pane no motor do carro, numa estrada deserta. Aproximação de alienígenas, paralisia e transporte para o interior de um OVNI, exame médico e volta ao carro. Por exemplo, os membros da família Alves estavam voltando para casa em Aveley, Inglaterra, uma cidade no condado de Essex, no leste de Londres, a leste de Londres. Numa noite de 1974, quando viram que o carro estava sendo acompanhado por uma luz azul clara, quando entraram num trecho deserto da estrada, passaram através de uma perturbadora névoa verde que lhe deu a impressão de sacudir o carro. Ao chegar em casa, perceberam que, de alguma maneira, haviam perdido 3 horas, embora não lembrasse de nada ocorrido naquele período de tempo perdido. Quando submetidos à hipnose, falaram em sequestro e experiências médicas por alienígenas de 1,20 m. Em meados de 1970, outra história de sequestro e experiência foi relatada por uma mulher de Nova Inglaterra, Beth Anderson. O que ela contava era tão bizarro e ao mesmo tempo tão sincero que a equipe examinadora, um hipnotizador, um psiquiatra, um físico, um engenheiro espacial e outros, durante um ano ficou sem ter o que dizer. Como muitos sequestrados, Beth Anderson dizia ter uma lembrança fragmentária de sua experiência, até que a história toda emergiu através da hipnose. Muitos anos depois, de acordo com essas lembranças posteriores, tudo começou no inverno de 1967. Beth Anderson e seus 7 filhos estavam passando por um momento difícil em sua casa em South Ashburnham, Massachusetts, uma cidadezinha cheia de árvores na parte norte do estado. Seu marido ferira-se gravemente num acidente de carro no mês anterior e estava hospitalizado. Por isso, os pais de Beth estavam morando com ela para ajudá-la. O principal apoio naquele momento difícil, porém, foi sua forte fé cristã. Em 25 de janeiro, o ar tépido de um degelo precoce envolveu a cidadezinha na névoa. Naquela noite, a luz da casa dos Anderson fraquejou e apagou. Ao mesmo tempo, um clarão rosado pulsava no interior da casa, entrando por uma janela da cozinha. O pai de Beth Anderson, olhando para o quintal, viu uma coisa espantosa. Na declaração que ele firmou, lê-se: aquelas criaturas que vi pela janela na casa de Beth era como gente vestida para o Halloween. Achei que eles tinham posto uma coisa engraçada na cabeça, uma imitação de homem da lua. O da frente olhou para mim e me senti meio estranho. Depois não sei de mais nada. Nesse ponto, contou Beth Anderson mais tarde, toda a sua família caiu numa espécie de estupor. Ela, porém, continuou desperta e viu pequenos seres alienígenas entrarem na casa, passando através de uma porta fechada. Descreveu os intrusos como baixos, de pele cinzenta, com grandes olhos rasgados, como os dos gatos. Suas mãos tinham apenas 3 dedos e seus corpos estavam vestidos com uniformes lustrosos e colantes. Os alienígenas comunicaram-se telepaticamente com Beth. Disseram-lhe, conta ela, que o seguisse, pois poderiam ajudar o mundo. Quando ela relutantemente concordou com a sensação de estar sendo hipnotizada, as criaturas conduziram-na para uma nave oval pousada no quintal. Como Beth Barney Hill, Beth Anderson relatou ter sido submetida a um desagradável exame médico a bordo da nave. Em certo momento, os extraterrenos inseriram arames muito finos em seu nariz e em seu umbigo, aliviando a dor provocada através do recurso de colocarem as mãos na testa dela. Quando concluíram o exame, contou, seus sequestradores conduziram-na através de um longo túnel negro,
até chegar a um aposento onde ela foi encerrada num cilindro vítreo. O cilindro que a envolveu e aparentemente protegeu-a enquanto a nave viajava para outro mundo. Ao chegarem, novos túneis levaram a mulher e 2 alienígenas para fora da nave, até uma paisagem lúgubre, sem vida, enquanto eles deslizavam por uma trilha flutuante entre edificações quadradas, cercava-os uma trêmula luz vermelha. Beth ficou horrorizada ao ver as criaturas sem cabeça semelhantes a lêmures atropelandose em alguns dos edifícios, mas ela e seus captores passaram entre eles sem problemas. Depois de atravessar uma membrana circular, a mulher encontrou-se num novo cenário. A atmosfera tinha ficado verde e os viajantes eram flanqueados os 2 lados por massa indistinta de água. Diante deles apareceram uma pirâmide e uma série de cristais suspensos no ar, onde se refletia uma luz brilhante. A fonte da luz estava no final do caminho, mas era impossível vê-la porque uma coisa ainda mais espantosa bloqueava seu olhar. Um enorme pássaro que parecia uma águia, mas com o dobro da altura, e um homem surgiu diante dela, irradiando um calor intenso enquanto Beth olhava. Meio ofuscada pela luz, a ave sumiu. Em seu lugar ficou uma pequena fogueira, reduzindo-se às cinzas. Das cinzas saiu rastejando um grande verme cinzento. À direita dela, uma voz chamou com força seu nome. A voz lhe disse que ela fora escolhida, só que sua missão não seria revelada naquele momento. Quando a mulher proclamou sua fé em Deus, a voz disse que era por isso que ela fora escolhida. Nenhuma outra informação lhe foi dada, e os companheiros alienígenas de Beth levaram-no de volta através do domínio verde e do domínio vermelho até o aposento com os receptáculos de vidro. O aparente líder das criaturas, cujo nome parecia ser Quasar, disse-lhe que iria comunicar determinadas fórmulas capazes de ajudar a humanidade, mas somente quando as pessoas aprendessem a olhar para o interior do espírito. Então voltaram, chegando ao quintal, envolto em bruma da casa de Beth. Ainda era noite. A família Anderson continuava imóvel no interior da casa. Os alienígenas conduziram a todos para suas camas e partiram. Pela manhã, disse Beth mais tarde, ela mal conseguia lembrar da experiência. Só 8 anos mais tarde, ao ler um artigo sobre os estudos de J. Allen Hynek sobre os OVNIs, escreveu aos investigadores: a única coisa que Beth podia apresentar para corroborar sua história eram as impressões fugidas de sua família. Foi capaz de explicar sua visão evocativa daquela espécie de fênix ou de relatar a mensagem que supostamente foram implantadas em sua memória. Beth foi submetida a teste de tensão da voz e a exames psiquiátricos e teve sua sanidade e sua sinceridade confirmadas. Todos os que examinaram o caso concluíram que ela parecia ser uma pessoa confiável, que sem dúvida acreditava na veracidade de sua experiência. A história de Antônio Vilas Boas, estudante brasileiro que frequentemente trabalhava na fazenda do pai, é quase tão bizarra quanto a de Beth. Antônio conta que estava arando um campo certa noite de 1957, à luz dos faróis do trator, quando um OVNI em forma de ovo aterrissou a cerca de 15 metros do local onde estava. O motor do trator desligou-se. Quando Vilas Boas tentou correr, 4 humanoides conseguiram agarrá-lo e arrastaram-no, debatendo-se para a nave. As criaturas falavam entre si através de um estranho ruído, semelhante a latidos, enquanto colhiam uma amostra de sangue e removiam as roupas do rapaz. Vilas Boas, que já estava desorientado com aqueles métodos intrusivos, ficou ainda mais atônito quando os humanoides partiram e outra criatura descrita como uma mulher miúda, nua e lindamente loura entrou na sala. Depois de algum encorajamento por parte da alienígena, que nada dizia, ele sentiu-se compelido a ter relações sexuais com ela. Depois disso, ela apontou para a barriga e depois para o céu, levando Antônio a acreditar que queria ter um filho dele.
Logo depois, os humanoides permitiram que ele se vestisse, mostrando-lhe a nave, e finalmente depositaram-no outra vez nos campos, logo antes do sol nascer. Nos dias que se seguiram, Antônio sentiu náuseas cada vez mais fortes e descobriu ferimentos esquisitos em seu corpo. Um médico que o examinou alguns meses mais tarde registrou uma série de estranhas cicatrizes e sintomas semelhantes aos causados por envenenamento por radiação. Esse depoimento médico, associado à reputação de honestidade do jovem, fizeram com que alguns estudiosos se dedicassem seriamente ao caso, embora seus detalhes pareçam incríveis. As histórias desconcertantes, frequentemente absurdas, de contatos imediatos, sequestros e encontros que começaram a se multiplicar na década de 1950 pouco contribuíram para reforçar a credibilidade dos casos de OVNI nos círculos científicos ou aos olhos do governo dos Estados Unidos, mas os avistamentos frequentes de um tipo menos fantástico alimentaram o interesse do público por discos voadores e até que a aeronáutica tomasse conhecimento da preocupação geral e promovesse um estudo independente do fenômeno OVNI. Infelizmente, porém, esse estudo acabaram estimulando a controvérsia que tinha o objetivo de aplacar, e a luta para separar o fato e ficção prosseguiu. O estudante brasileiro Antônio Vilas Boas, que afirmou ter sido sequestrado pela alienígena em 1957, lembra-se de uma inscrição numa porta interna da espaçonave dos visitantes. A inscrição é essa. Só que eles colocaram por cima do texto. Talvez o idioma do planeta deles. Estava na nave, forma de ovo. 4 meses depois de um suposto sequestro, Vilas Boas foi examinado pelo Dr. Olavo Fontes, que disse que talvez o estudante tivesse sofrido um envenenamento por radiação. Projeto Blue Book. Por mais de 20 anos, de 1948 a 1969, a Força Aérea Norte-Americana encarregou-se de investigar a questão dos OVNIs. Durante a maior parte desse período, a unidade responsável em uma força-tarefa denominada Projeto Blue Book. O Projeto Blue Book tomou forma a partir de 2 estudos prévios da aeronáutica, o Projeto Singer e Grudig, que, embora desenvolvidos para investigar casos de avistamento de OVNIs, haviam fracassado por inexperiência e desorganização. Com o surto de avistamentos de 1952, impôs-se a necessidade de um estudo mais sistemático dos OVNIs. Assim nasceu o Projeto Blue Book, sob a direção do capitão Edward Rupt. Em pouco tempo desenvolveram os métodos rápidos e concisos de avaliação. As testemunhas recebiam um questionário de 8 páginas, as fotografias e negativos eram analisadas e realizavam-se entrevistas de campo. Os investigadores consultavam dados astronômicos, monitorando os voos das aeronaves e verificavam os registros meteorológicos. A equipe do Projeto Blue Book identificava os relatos fraudulentos e os que podiam ser atribuídos a fenômenos naturais, mas o grupo funcionava partindo do pressuposto de que os OVNIs não existiam. Assim, para a pequena percentagem de casos não solucionados, os investigadores tinham 2 opções: ou admitiam que não tinham conseguido identificar o objeto, ou adotavam alguma explicação remotamente plausível. As 2 possibilidades eram praticadas nas páginas que se seguem a uma amostra significativa dos casos do Projeto Blue Book. Inclui
parte da documentação original com os nomes omitidos, às vezes pela aeronáutica, outras pelo desejo de anonimato. Rex Heflin, 37 anos, empregado do Departamento de Estradas da Califórnia, afirmou ter visto um OVNI depois de inspecionar uma placa de sinalização no dia 3 de agosto de 1965. Com a câmera fornecida por seu departamento, fotografou um objeto metálico em forma de cúpula com cerca de 10 metros de diâmetro, que flutuava a uns 50 metros do solo. Ao examinar as fotografias do projeto Blue Book, verificou que o objeto era muito menor do que o declarado por Heflin. Provavelmente tinha menos de 1 metro de diâmetro e estava a uns 5 metros do solo. Heflin, ex-policial, foram inicialmente considerado uma testemunha confiável, mas as incongruências de sua história fizeram com que ela fosse classificada como fraude. Não foi um acaso um encontro de Paul Villa com o objeto que fotografou em junho de 1963. Paul teria sido convocado telepaticamente a comparecer a um local pré-determinado para receber visitantes de uma galáxia distante. Na ocasião, afirmou o mecânico de 49 anos de Albuquerque, Novo México. Ele conversou com o alienígena e fotografou sua nave. O exame das fotografias demonstrou que o objeto provavelmente era uma maquete de espaçonave com meio metro de diâmetro, pendurado diante da câmera. Para os investigadores do Blue Book, Villa aparentemente acreditava ter entrado em contato com o extraterrestre e forjaram provas para dar credibilidade à sua história. O objeto branco indistinto da fotografia teria sido visto perto de Sloan, estado da Nevada, em 1965, dizendo ter visto o OVNI cortando o céu. Ao parar para trocar os sapatos, o viajante pegou uma câmera do carro e fotografou a cena. Mesmo considerando um indivíduo sobre honesto pelos investigadores, o homem viu sua fotografia questionada. Na fotografia, o movimento do objeto não estava registrado com nitidez. Além disso, a crença no relatório do observador, o objeto estava a alguma distância do carro. Neste caso, ele seria imenso. A foto e os negativos não apresentavam marca de alteração, mas os investigadores lembram que a testemunha trabalhava em um laboratório fotográfico e concluíram que o objeto desconhecido provavelmente fora causado por uma gota de fluido de revelação colocado no negativo durante o processamento. Às vezes eram enviadas fotografias de supostos OVNIs para a sede do projeto Blue Book, acompanhada de informações muito sucintas. Isso dificultava as investigações, mas todos os casos eram verificados, ainda que sumariamente. Isso ocorreu com uma fotografia tirada na Itália em setembro de 1960. Segundo a carta anexa, os 3 objetos da fotografia eram redondos e tinham cerca de 15 metros de diâmetro. Mas depois de observar que os hipotéticos OVNIs eram muito mais escuros que todos os outros elementos da fotografia que estavam fora do foco, os analistas concluíram que o negativo podia ter sido retrocado. O veredito provável fraude. Todos os casos são reais, mas aí o projeto diz que é tudo mentira. O projeto Blue Book, ele fala que é tudo mentira, mas todos os casos são reais.
Numa manhã clara e fria de março de 1959, o astrônomo amador Jesse Wilson resolveu fotografar a Lua através de seu telescópio. Nada percebeu de diferente ao olhar através da câmera acoplada ao ocular do telescópio. Mais tarde, porém, descobriu que uma das fotografias de rolo mostrava uma série de 34 objetos brilhantes, fazendo um arco a partir da Lua. Wilson mandou verificar seu equipamento para ver se havia vazamento de luz, estudou a foto e seu negativo depois de ampliá-los, mas não encontrou explicação mecânica para as manchas. Mandou a fotografia para o projeto Blue Book. Os especialistas adotaram e descartaram diversas hipóteses, inclusive a eletricidade estática da câmera, sem conseguir encontrar uma causa lógica para os objetos. Porém, o projeto Blue Book acabou optando pela explicação de eletricidade estática. Ele conseguiu, através do telescópio dele, fotografar uma nave na Lua, através do equipamento dele. Fazer o rastro da nave na noite. Uma luz brilhante despertou um casal de Island Park, Nova York. Certa noite de agosto de 1965, os dois olharam pela janela e viram aparecer 4 luzes sucessivamente no céu sem nuvens. As luzes pareceram visíveis durante 2 horas, tempo de sol para serem registrados fotograficamente. Embora essas luzes parecessem redondas para as testemunhas na fotografia, tinham formas estranhas. Os investigadores da aeronáutica concluíram que as formas irregulares deviam-se ao movimento da câmera. As luzes propriamente ditas não foram identificadas com segurança e foram atribuídas a reflexos das luzes no solo do céu. O casal conseguiu fotografar a nave. A caminho do Wyoming, em 1966, um turista parou para fotografar uma formação de nuvens. Cobriu a lente de sua câmera com óculos escuros para reduzir a claridade. Embora nada visto de estranho através do visor, a foto revelada mostrou uma forma elíptica no céu. Os especialistas do projeto Blue concluíram que a imagem provavelmente era um reflexo causado pelo filtro improvisado ocorrido no interior da lente. Ele conseguiu fotografar uma nave nas nuvens. Quando os irmãos adolescentes Dan e Grant Jaroslaw fotografaram um modelo de espaçonave perto de sua casa no Michigan, em 1967, estavam longe de imaginar que a brincadeira iria longe. A mãe deles, pensando que a foto era real, avisou aos jornais. Pouco depois, chegaram os especialistas do projeto Blue. O exame das fotos não permitiu que se identificasse o objeto. Até o consultor científico Jean J. Allen Hynek foi enganado, afirmando: até este momento a análise não indica uma fraude evidente. Sem querer admitir que haviam sido logrados, os investigadores arquivaram o caso com dados insuficientes para avaliação. 9 anos mais tarde, o assunto foi encerrado, quando os irmãos Jaroslaw admitiram um trote. Aqui foi trote. Em 1962, os investigadores do projeto Blue Book receberam um encargo de examinar um suposto avistamento de OVNI por 3 meninos em Sheffield, na Inglaterra. Contaram que pretendiam fotografar um cachorrinho, mas viram 5 objetos bizarros no céu e preferiram fotografar aquilo. Os investigadores do Ministério da Aeronáutica britânico não encontraram sinais de manipulação na fotografia ou dos negativos. Os especialistas do projeto Blue Book
confirmar a autenticidade da fotografia e não encontrar explicação para os objetos. 10 anos depois, revelou-se que os objetos eram, na realidade, formas pintadas na vidraça. Um caso investigado durante o mês mais febril do projeto Blue Book, junho de 1952, envolveu um fotógrafo da guarda costeira, Shel Alpert. O fato se dera em Salem, Massachusetts, onde Alpert afirmava ter visto 4 luzes brilhantes através da janela de seu escritório. Quando ele estava prestes a fotografá-las, as luzes haviam perdido intensidade. Alpert foi em busca de um colega. Quando os dois entraram no aposento, as luzes brilhantes brilharam novamente. Alpert bateu a foto e as luzes desapareceram. Para os analistas, a foto parecia forjada através de uma dupla exposição. 11 anos depois, o caso foi reanalisado e houve um novo veredito. As luzes eram reflexos das luzes da sala de vidro da janela. O fenômeno OVNI.